Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje da Pastoral Familiar da Paróquia Imaculada Conceição. Vamos acalmar os nossos corações, pedir ao Divino Espírito Santo que nos abençoe, que esse encontro de hoje, que será um estudo, seja proveitoso para todos e com certeza será. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para a noite de hoje, nós convidamos uma pessoa muito conhecida da Pastoral Familiar, que irá conduzir o tema Ano Família Amores Letícia. Belas, é com você agora. Então, mais uma vez, meu cordial boa noite, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Na verdade, nós não vamos promover um estudo. Na verdade, é mais uma partilha, né? E uma motivação, porque essa é a função da pastoral familiar, principalmente nesse ano dedicado à família Amor Letícia, né? De São José, ano de São José, e dedicado à família Amor Letícia. Então, que a gente possa estar integrado como pastoral familiar nesse tema. E, durante esse ano, tentarmos acompanharmos tudo que o Vaticano, o Papa Francisco, vai fazer ou elaborar para que a gente possa estar partilhando com ele cada momento. Na verdade, o ano Família Amor e Letícia já iniciou-se, né? Então, a gente vai ver com a nossa apresentação mais ou menos alguns detalhes. E eu vou tentar atualizar um pouco vocês sobre o que já foi feito e talvez o que esteja para vir ainda durante todo esse ano, tá? Então, podemos começar a nossa apresentação. Então, o ano Família, Amor e Letícia se iniciou no dia 19 de março e vai até o dia 26 de junho de 2022. Na verdade, esse ano ele vai ter 16 meses, né? Vai ser um pouquinho mais extenso, porque ele vai terminar com o 10º encontro das famílias, junto ao Papa Francisco. Antes de iniciarmos, né, praticamente o nosso desenvolver do nosso tema hoje, nós precisamos fazer uma recordação. A Amor e Letícia, ela foi lançada há 5 anos atrás, ou seja, esse ano, na verdade, esse lançamento desse ano Família, Amor e Letícia é uma comemoração aos 5 anos da exortação. Não sei se vocês se lembram, ou estão bem lembrados, que nossa diocese, ela trabalhou muito em cima da exortação. Primeiro na sua elaboração, né? E depois no seu estudo. Foi alguns anos que a gente passou, 2 anos, na verdade, que a gente passou preenchendo nossos relatórios, o que a gente pensava e o que a gente dizia da pastoral familiar, dos seus trabalhos com família, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, os trabalhos que estavam sendo exercidos com a família. Um detalhe, esse ano também é muito importante, agora falando como pastoral familiar, né? Porque a gente não comemora só os 5 anos da Amor e Letícia. A gente também comemora
40 anos da Familiares Consórcio. Essa exortação foi que deu origem, na verdade, à pastoral familiar. Então, foi a partir da Familiares Consórcio que se instalou a pastoral familiar, né? Então, para nós, pastoral familiar, é um ano de muita alegria, é um ano que a gente tem que comemorar muito, né? Porque não é só a exortação do Papa Francisco, mas a Familiares Consórcio de João Paulo II. Essa foi o pontapé inicial para nós iniciarmos como pastoral familiar. Já existiam trabalhos com a família, mas a atenção devida, exigida, né, pelo Vaticano, pelo Papa, foi através da Familiares Consórcio que começou exatamente a ter a família como protagonista, né, como atenção especial realmente dentro, é lógico, das suas realidades. Então, nós precisamos fazer uma pequena conotação quanto a Familiares Consórcio, né? Eu vou fazer. A exortação, na verdade, ela foi colocada no dia 22 de novembro de 1981, sobre a função da família cristã no mundo de hoje. Isso há 40 anos atrás. A exortação vai dirigida ao clero e a toda a igreja, mas na sua abertura, João Paulo II afirma que dirige-se particularmente aos jovens que estão para iniciar o seu caminho para o matrimônio e para a família, abrindo-lhes novos horizontes, ajudando-os a descobrir a beleza e a grandeza da vocação ao amor e ao serviço da vida. A Familiares Consórcio, ela tinha o seguinte roteiro: luzes à sombra da família de hoje, há 40 anos atrás, o desígnio de Deus sobre o matrimônio e sobre a família, e os deveres da família cristã. Quer dizer, a Familiares Consórcio foi toda elaborada, na verdade, em cima da família, né? Ela deu à família a importância devida, né? Como célula-mãe, né? de toda a sociedade, a família foi colocada a uma parte e exigia da igreja uma atenção especial. Por isso, a criação da pastoral familiar, exatamente para que pudéssemos ter uma ferramenta de trabalho maior sobre a família. Então, isso foi a Familiares Consórcio, que esse ano a gente também celebra 40 anos. Agora vamos voltar ao tema de hoje, né, que é realmente a família Amoris Laetitia. Então, vamos à pequena lembrança, né? Ela tem sua essência no olhar do Papa Francisco e na preocupação da Igreja com a família na atualidade, agora hoje, né? Ou melhor, há 5 anos atrás. Suas realidades social, econômica, estrutural e outras fragilidades e feridas. Pode seguir, Marquinhos. Ano Família Amoris Laetitia. Como eu falei no início, né, é uma celebração dos 5 anos do lançamento da exortação e também de 40 anos da Familiares Consórcio, mas ela tem um tema todo especial. Continua. A Amoris Laetitia, ela é fruto de 2 sínodos sobre a família. O primeiro, extraordinário, em 5 de 10 de 2014. E aí a gente volta a lembrar que nós trabalhamos muito na nossa diocese alguns questionários. Não sei se todos estão lembrados, né? E aí, depois, quem não se lembrar ou colocar alguma coisa, pode fazer assim que a gente coloca. E o ordinário, o segundo em 3 de 10 de 2015. Esse foi a elaboração final do roteiro.
Tendo como tema a vocação e a missão da família na igreja e no mundo moderno, levando em consideração o relatório final desse sínodo, Amor e Letícia, a Alegria do Amor, teve sua publicação em 8 de abril de 2016, divulgando os ensinamentos do Papa Francisco, a fim de motivar seus fiéis na vivência do mesmo. Então, foi colocado foi coletado, na verdade, todas as informações do mundo todo, tá? Sobre a realidade da família. O Papa Francisco queria muito saber disso, né? Quais são as fragilidades, cada um com sua realidade. Então, foi coletado isso tudo, foi levado para o sínodo, né? O sínodo ordinário, e daquelas conclusões que ali elaboradas, surgiu a exortação do Papa, que são orientações para que nós, fiéis da igreja, né, possamos colocar em prática. E vivenciando, né? Colocar em prática é isso, é vivenciar no seu dia a dia. Marcos? No mesmo ano, foi instituído o Descatério para os Leigos, Família e Vida, em 15 de agosto de 2016, unindo o Pontífice Conselho para as Famílias e para os Leigos, oferecendo apoio e assistência aos leigos, às famílias e à vida. E aí, o Papa Francisco ainda coloca, né? Porque eles, nós, famílias, né, e leigos, são testemunhas ativas do Evangelho em nosso tempo e uma expressão da bondade do Redentor. Então, nós, na nossa vivência familiar, nós somos testemunhas do Evangelho de Cristo, né? E temos a obrigação ou a missão de ser uma expressão da bondade de Deus. Continua. Então, em 19 de março de 2021, a Igreja comemora 5 anos da publicação da exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre a beleza e a alegria do amor familiar. Neste mesmo dia, o Papa Francisco inaugura o ano Família Amoris Laetitia, que termina em 26 de junho de 2022, por ocasião do 10º Encontro Mundial das Famílias em Roma. Aqui nós teremos um vídeo, né, do Papa Francisco fazendo exatamente, convocando a todos nós, leigos, a todos nós, paroquianos, a toda a igreja, na verdade, a vivenciarmos de uma forma diferente esse ano Amoris Laetitia. Marquinhos. Tá. Tá sem som, Marquinhos. Só um minutinho. Essas coisas acontecem, é ao vivo. Sarà un anno di riflessione sull'amore Letizia e sarà un'opportunità per approfondire i contenuti del documento. Queste riflessioni saranno messe a disposizione della comunità ecclesiale e delle famiglie per accompagnare nel loro cammino. Fin d'ora invito tutti ad aderire alle iniziative che verranno promosse nel corso dell'anno e saranno coordinate dal Dicastero per i laici, famiglia e vita. Affidiamo alla Santa
famiglia di Nazareth, in particolare San Giuseppe, sposo e padre sollecito, questo cammino con le famiglie di tutto il mondo. Então, o Papa Francisco nos convoca, né, a vivermos a Amore Laetitia e nos aprofundarmos no documento, né? Algumas iniciativas já foram realizadas. Até aqui mesmo, por exemplo, no Brasil, nós tivemos, pela Comissão Nacional de Pastoral Família da Pastoral Familiar, um seminário Alegria do Amor, de 3 a 7 de maio, né? De forma online, começou às 20 horas. E nós tivemos aí nesses 5 dias, né, nessa semana onde foi promovido esse seminário, algumas reflexões, né? Os aspectos doutrinais das duas exortações, né? A questões pastorais e muitas outras coisas nesse seminário. Foi um seminário muito bom, a gente partilhou os links, né, para que a gente acessasse, e foram momentos assim de grande partilha exatamente sobre o documento, né? Então, que a gente possa, e aí é que eu digo que aqui não é um estudo, na verdade, da Amore Laetitia, mas colocar a par toda a pastoral familiar e a toda a igreja que precisamos, e é isso que esse ano nos pede, que a gente se debruce mais uma vez sobre essa exortação. A gente coloca, e é muito, vamos dizer assim, pessoalmente, eu acho que o Papa foi muito inspirado, né, quando fez essa exortação. Por quê? Porque foi em 2015, né, ele pediu que toda a igreja se debruçasse sobre as famílias, sobre as suas fragilidades, sobre os momentos e as dificuldades, né, que cada uma na sua realidade tinha. E logo depois, né, aí tivemos em 2020 a chegada da pandemia, o que nos colocou assim de uma forma, né, bem brusca, né, vamos dizer assim, dentro do nosso seio familiar. E aí o que a gente viu, né, nesse período? Por incrível que pareça, onde foi mais exigida a nossa vivência familiar, muitas vezes se viu discussões, separações, né, até mesmo falta de equilíbrio, falta de paciência, né? Se nós talvez tivéssemos trabalhado bem desde 2015 essa exortação, talvez o nosso panorama fosse diferente. Mas a grande realidade é que a gente viu muitas coisas acontecerem. Claro, muitas coisas aconteceram de boa, graças a essa permanência. O convívio que seria, o convívio familiar, ao invés de ser aproveitado, né? Já que a gente tinha uma rotina de trabalho, uma rotina do dia a dia, que fugia muitas vezes ao nosso controle, né? E de repente nós tivemos que parar com isso tudo e ficarmos dentro da nossa casa, que era o lugar mais seguro, e aí a gente tem que sempre ressaltar isso, a família é o lugar mais seguro para todos nós. Então ficamos dentro do local que seria a nossa segurança. E muitas vezes esse lugar passou a ser momentos de discussão, momentos de falta de paciência. A gente viu aí a questão, por exemplo, até de você ter que participar mais das aulas do seu filho, porque até isso, né? Seu trabalho ficou em casa, a sua escola ficou em casa, né? E a participação de toda a família era muito mais importante nisso, né? Então, nós tivemos momentos aí que deveria ser uma rotina, né, da nossa vida. O partilhar informações, o partilhar o sentar na mesa, o partilhar o conversar entre família, o partilhar educar, né, que isso é muito importante. Então, quer dizer, nós tivemos isso num grau tão alto
que começou a trazer, infelizmente, alguns problemas. E muitas famílias saíram, ou estão saindo, vamos dizer assim, feridas dentro da pandemia. Até pelo estado emocional, né? A gente tinha uma rotina de trabalho, a gente tinha uma sequência de trabalho do dia a dia, e de repente isso tudo terminou. Então foi exigido muito mais da gente, né? E aí a gente vê a importância de uma exortação como essa, a importância de nós conhecermos as fragilidades e conhecermos mutuamente cada ser humano que compõe a família. Cada pessoa no seu individual, cada pessoa na sua característica. Como é bom partilhar isso e como nós devemos cada vez mais exercitarmos isso. Então, ficou assim para mim, isso aí eu boto como pessoal, né? Uma grande inspiração do Papa Francisco. E novamente, quando estamos saindo, né, desse momento, talvez de uma forma diferente, não como a gente estava acostumado, mas estamos e iremos sair na graça de Deus, ele volta com esse documento. Para quê? Nós não podemos, de maneira nenhuma, sair dessa pandemia ou sair de tudo isso que está acontecendo da mesma forma. E é lógico que nós devemos cada vez mais melhorarmos, né? Então, que a gente busque novamente estarmos em sintonia com a nossa igreja, principalmente no que se refere à família e na preocupação com a família, né? Para que a gente possa sair desse momento fortificado e de uma forma bem mais concentrada, bem mais, vamos dizer assim, empenhada, né, no ser família. Então, essa iniciativa, né, integrou o ano Amor e Letícia, teve seu início, e o objetivo do ano Amor e Letícia, anunciado pelo Papa Francisco, são algumas coisinhas que ele pediu. Aguenta um pouquinho, Marco, não passa não. Aqui a gente pode ler aqui, o Ano Família Amor e Letícia é uma iniciativa do Papa Francisco e pretende chegar a todas as famílias do mundo através de proposta e caráter espiritual, pastoral e cultural. A pandemia, como eu estava falando anteriormente, pôs em evidência o papel central da família como igreja doméstica e mostrou a importância dos laços comunitários entre a família, né? O Papa Francisco, na Amor e Letícia, está aqui, igreja, família de famílias, né? A nossa igreja, na verdade, ela é uma grande família que integra todas as famílias. Então, que a gente saia desse momento, na verdade, fortalecido, como família, como igreja, mas principalmente como família. Pode passar, Marcos. Então, esse ano ele tem seus objetivos. E aí a gente tem difundir o conteúdo da exortação apostólica Amor e Letícia. Eu falo difundir porque muita gente, né, nem conhece essa exortação passados 5 anos, né? E aí a gente se pergunta se nós trabalhamos bem ou se estamos trabalhando bem. Volto a falar, essa missão é uma missão não só da pastoral familiar. Nós temos, vamos dizer assim, aquele ardor de ser divulgadores, né? Mas é uma missão da igreja, né? Ela tem como objetivo também anunciar o sacramento do matrimônio, a dádiva, e tem poder transformador do amor humano. Ou seja, é dádiva. Matrimônio é dádiva de Deus e ela pode transformar, né, o ser humano. Tornar a família protagonista da ação pastoral e na pastoral familiar. Isso é muito importante dizer, né, que nós temos que, vamos dizer assim, como família, assumir os nossos compromissos, né, de sermos divulgador
da palavra de Deus. Nós estamos, como família, ser evangelizadores de outras famílias. E é isso que o Papa pede, né? Que as nossas famílias sejam evangelizadoras de outras famílias, né? Então, que a gente possa trabalhar isso, trabalhar nas nossas comunidades, trabalhar no nosso bairro, né? E a gente sendo como exemplo, né? E buscando exatamente essa forma. Então, ele pede muitas coisas para a gente e a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E conscientizar os jovens sobre as vocações e a beleza do matrimônio, né? A Amor e Letícia, ela tem muito isso, né? Que a gente possa estar mostrando que, como eu falei lá no início, né? Como está no início ali, que é uma dádiva de Deus. O matrimônio é uma dádiva de Deus. Então, que a gente possa estar vivendo. Hoje, a nossa sociedade, às vezes, coloca como uma instituição falida, né? O matrimônio, né? Mas, se a gente colocar assim, nós cristãos, nós estamos deixando para passar uma dádiva de Deus. E é isso que a gente tem que começar a difundir. Difundir aonde? Principalmente iniciando dentro da nossa família. Né? O que nossos filhos pensam do matrimônio? Né? O que os nossos sobrinhos, né? Nossos primos, o que as pessoas ao nosso redor, dentro da nossa família, pensam do matrimônio? Se eles também pensam que é uma instituição, a gente ouve muito, não, vamos ficar, se não der certo, separa. Então, que a gente possa aproveitar até esses momentos que a gente está colocando, está vivendo, né, vivenciando, para que a gente possa estar pensando nisso, para que a gente possa estar visualizando isso e sendo, na verdade, instrumento de evangelização nesses conceitos que a Amor e Letícia nos dá. A Amor e Letícia, ela é um grande ensinamento, né, que o Papa Francisco passa para a gente e pede que a gente esteja colocando em prática. É um grande ensinamento. Com ele a gente tem uma ferramenta de trabalho muito grande dentro da pastoral familiar para todas as, vamos dizer assim, para todas as situações da vida. É lógico que algumas a gente precisa de aconselhamento, algumas a gente precisa até de profissionais, né, de certas áreas, mas ela em si é uma grande forma, né, que a gente tem para colocar em prática os nossos trabalhos de pastoral familiar. Isso aí eu coloquei para que a gente pudesse ler, né? A família vive a sua espiritualidade própria, sendo ao mesmo tempo uma igreja doméstica e uma célula viva para transformar o mundo. Eu coloquei isso pela iniciativa do ano Família, Amor e Letícia. Só que nós já estamos em junho. Então, algumas iniciativas, como eu falei lá daquele seminário que nós tivemos no decorrer da semana em maio, nós também tivemos o próprio simpósio, né, falando um pouco de catequese, né, e a importância de uma coisa que não sei se as famílias colocam em prática hoje em dia, mas é a catequese familiar, né? As famílias pensam muito em colocar seus filhos na catequese, mas na igreja, e se esquecem que a catequese se inicia dentro da própria família. Estimular o contato com a palavra, com as leituras, quer dizer, com as histórias, né? Porque muita criança desde o início não sabe ler, mas aquela história, né? Vamos rezar para Papai do Céu, colocar isso no dia a dia, é que inicia realmente uma catequese, né? Então, a catequese, na verdade, não se inicia na igreja, ela se inicia no seio familiar. Então, é nossa missão também fazer isso. Nós somos todos catequistas, né? A partir da nossa família, nós estamos ali para difundir exatamente a palavra de Deus. Pelo batismo, né,
nós somos mensageiros dessa palavra. Então, todos nós temos essa missão. E como família, principalmente, que dentro das nossas famílias se inicia a catequese, né? Desde criancinha, desde pequenininho, para quando no desenvolver da sua vida, né? Porque essa é a missão da igreja, né? Acompanhar o ser humano desde seu início, né? Até o seu final natural. Essa é a função da igreja. E nós, como igreja, nós temos essa missão. No simpósio foi bem falado isso, de catequese, né? O que a gente podemos buscar como catequese. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso dia a dia? Então, colocarmos para todos, dentro do nosso seio familiar e do nosso âmbito familiar, essa catequese. Algumas iniciativas, como eu falei, já foram colocadas. Então, nós tivemos também, e aí eu coloco aqui, uma ação que foi muito bonita. A ação do Vaticano em promover já no Dia dos Namorados uma ação bem diferente. Foi proposto que no Dia dos Namorados, ao invés de se dar bombom, de se dar flores, se fizesse o rosário. Inclusive foi disponibilizado esse rosário, né? A leitura desse rosário, o rezar em família, né? E que o jovem busque, como namorados, exatamente essa intimidade com Deus, para que ele esteja à frente do relacionamento e principalmente do fruto daquele relacionamento, que será a nova família a ser formada. Então, foi uma das iniciativas que foi colocada. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem pequena, mas quem soube disso? Algum de vocês souberam disso? Que teve um rosário especial para ser rezado pelos namorados? Foi colocado no dia 9? Então. Não soube. Não soube, Belas. Então são coisas, vamos dizer assim, são iniciativas que realmente a gente tem que colocar. Eu não sei se foi colocado na pastoral, eu tenho minhas dúvidas, né? Não tenho muita certeza. Mas são coisas que são divulgadas, isso eu tenho certeza, pela diocesana, isso eu tenho certeza que foi divulgado. Então, quer dizer, cabe a nós, como pastoral familiar, também estar divulgando cada vez mais essas ações. Até porque elas já fazem parte desse ano. Elas já são ações do próprio Vaticano para, vamos dizer assim, motivarmos esse ano Amoris Laetitia. Outra coisa, nós tivemos no dia 9 e 12 de junho, agora bem recente, um fórum mundial, né, com o tema Onde estamos com Amoris Laetitia? Ou seja, o que nós, como pastoral familiar, como igreja, né, como comunidade, onde estamos? Qual é a nossa localização dentro da Amoris Laetitia? Dentro desses 5 anos que se passaram. O que nós evoluímos? Tivemos algumas ações, tivemos alguns trabalhos, né? Uma das coisas que pede é uma preocupação grande com a preparação para o sacramento do matrimônio. E até nos pede, na verdade, uma verdadeira catequese para o sacramento do matrimônio. Só que aí a gente tem que diferenciar duas coisas. A preparação para o sacramento do matrimônio é uma coisa. Falar para a família é a melhor coisa que existe. E eu gosto muito de falar para a família exatamente por causa disso. A participação de todos é muito importante. Adorei o tchauzinho do Theo. Então, a preparação para o sacramento do matrimônio é a vivência do dia a dia como casal. A catequese para o sacramento do matrimônio é todo o envolvimento com o Cristo dentro do nosso matrimônio.
E isso é nossa missão também. Estarmos envolvidos com a missão que Cristo nos deu. Então, muitas vezes a gente fala catequese para o sacramento do matrimônio e preparação. Então, são duas coisas até bem distintas. Na verdade, o que a gente precisa, e isso o Papa Francisco pede, e a gente teve nesse fórum muitos testemunhos de paróquias, de dioceses no mundo inteiro que já estão tomando algumas medidas. Tem uma diocese que eu verifiquei, que ela falou que a preparação para o sacramento, aí seria uma catequese, ela dura 2 anos. Né? Ainda não estamos nesse nível, né? Mas são iniciativas que têm que ser tomadas, né? Porque é muito importante que nós, como família, temos que assumir a nossa missão, né? Temos que assumir ser propagadores do Evangelho. E para isso a gente precisa ter a nossa catequese. Então, esse fórum que aconteceu de 9 a 12 de junho foi muito importante, né? Nós temos a imagem, não temos, Marcos? Ele vai colocar a imagem, um pouco do que foi o fórum, né? E vocês vão poder, assim, teve cada um seus delegados, né, do mundo todo, e foram discutidos exatamente novas ações da pastoral familiar e, principalmente, direcionamentos, né? No primeiro dia, por exemplo, desse fórum, todo mundo está enxergando aí? Tá, né? Então, no primeiro dia desse fórum, teve até um vídeo do Papa que pede uma coisa muito importante, né? O nosso envolvimento como família, exatamente na evangelização da família. Nos pede também que a gente se prepare para isso, né? É lógico que a gente precisa se preparar para isso. E para isso, a gente tem que se envolver, né? A gente tem que estar inserido dentro da pastoral familiar, né? Dentro dos serviços da igreja, da nossa paróquia, né? É complicado você desenvolver algum trabalho para a nossa igreja só usando o que a gente assimila, né? A grande verdade é que a gente tem que conversar, a gente tem que aprender, a gente tem que se preparar para poder fazer isso. Até porque a gente somos porta-voz da nossa igreja, então precisamos estar embutido nisso. E é isso que a Maria Letícia nos pede. Olha, aí está, inclusive, o nosso bispo aqui. Né? Cadê? Ah, tá aqui. Ah, tem eu aqui também, ó. Eu estava lá na Austrália. Só ver se vocês dão um close aqui onde está a setinha. Parece muito comigo, mas não sou eu não, tá, gente? Eu estava aqui no Brasil. Então, aqui vocês vê delegados do mundo todo que estavam nesse fórum exatamente conversando e participando, que é uma iniciativa do Papa, e ali foi tirada algumas ações para que a gente possa estar, vamos dizer assim, assumindo a nossa missão como família. E uma dos pedidos do Papa é exatamente isso, que nós, como família, busquemos nos aperfeiçoar, nos integrar à igreja, né? Ele coloca muito bem que nós fazemos parte da malha eclesial, né? Todo esse material, gente, ele está disponível num site que é muito interessante, é o portal Vida e Família, da CNBB, da CNBB.
Isso, minha esposa aqui está me auxiliando, me auxiliar aqui, então eu estou pegando. Mas da pastoral familiar, né? Então, é muito bom. Aí, ó, você tem o site. Ó, no dia 15, por exemplo, baixa um pouquinho. Aí, ó, nós tivemos a Marcha pela Vida, uma marcha online. Foi ontem, dia 15. Né? Então, a gente tem que estar atenados ou procurar se informar da nossa pastoral, do nosso trabalho, e integrarmos realmente as famílias dentro da pastoral. O Papa pede muito isso. Por quê? Porque seria a porta de entrada das famílias para compor a malha eclesial. Né? Eu acho muito... Eu ouvi essa palavra e eu achei muito interessante. Nós, como família e leigos, nós compomos junto com o clero a malha eclesial, né? Nós somos divulgadores da palavra de Deus, nós somos divulgadores vivos, né, do dia a dia. Nós precisamos ser isso. Então, é isso que a Mori Letícia nos coloca, que a gente fique ligados, vamos dizer assim, à fragilidade humana. E a pastoral familiar, ela não é, vamos dizer assim, única e exclusivamente do esposo com a esposa, né, da nossa família tradicional. Ela é composta pelas famílias, em qualquer situação que ela se encontre. Né? E esse é o nosso olhar, de acolhimento exatamente a essas famílias. Nós devemos ser agentes, principalmente, de acolhimento da nossa igreja. Então, que a gente possa estar gravando sempre bem isso, né? Que nós somos esse canal. Nós temos essa missão de ser esse canal. Então, no segundo dia, né, nós tivemos, nesse fórum também, exatamente esse pedido de formação dos acompanhadores, principalmente para aquelas pessoas que vão acompanhar essa catequese ou, né, essa preparação para o sacramento do matrimônio, e educar os filhos. Teve muita coisa nesse fórum, foi muito bom. Ele começou no dia 9 e terminou no dia 12. Tá? E tivemos algumas conclusões. Aí eu peço que o Marquinhos sobe um pouco o coisa para a gente chegar lá nas conclusões. Isso. E aí eu vou pedir a ajuda de todos. Marquinhos vai ter uma parada aí para atualizar o computador. Né? A gente precisa da ajuda de todos. Então, as conclusões desse fórum foram: as famílias hoje precisam descobrir que, junto com o sacramento do matrimônio, receberam uma missão que deve ser compartilhada com os pastores. Exatamente o que eu acabei de falar, que nós, como família, temos a missão de compor a malha eclesial de nossa igreja. Então, nós temos uma missão, junto com os sacerdotes, junto com os nossos bispos. Nós somos suporte, somos braços da nossa igreja, né? Membros da nossa igreja. Né? Não vou falar só braços, porque a gente pode precisar das pernas, pode precisar de tudo. Então, que a gente esteja imbuído nisso. A segunda, a principal contribuição à pastoral familiar é oferecida pela paróquia, que é a família das famílias, viu? Onde pequenas comunidades, movimentos eclesiais e associação vivem em harmonia. O que nos remete a essa conclusão? Né? Nos remete a, principalmente, uma coisa que é falada há muito tempo também: pastoral de conjunto. Nossa igreja é uma só. Nós precisamos estar em comunhão com todas as outras pastorais. Né? Nós precisamos estar realmente interligados. Né? Fazer parte dessa malha eclesial não é um pedaço de tecido, é exatamente tudo que vai compor um tecido só. Há necessidade de uma formação mais adequada para sacerdotes, diáconos religiosos, catequistas e outros agentes pastorais, insistindo na presença de leigos
nos cursos de formação, viu? Então, quer dizer, todos nós precisamos, na verdade, nos prepararmos melhor para estarmos vivenciando a família, tá? E ajudando, principalmente, a família nas realidades que ela se encontra e que nós temos hoje. A conclusão. A pastoral familiar deve ser fundamentalmente missionária para alcançar as pessoas onde elas estão. Uma atenção especial deve ser dada às famílias em crise conjugal ou com outras dificuldades. O cuidado pastoral daqueles que estão separados, divorciados ou abandonados, com particular olhar às crianças, aos deficientes, aos idosos. Então, você vê que a ação pastoral familiar é uma ação ampla e ela começa desde o início da vida até o seu fim natural. É a mesma missão da igreja, é a missão pastoral familiar. E para isso a gente tem que estar, como eu falei, trabalhando em conjunto. E, por final, é necessário também alcançar aquelas famílias que estão longe da igreja. Principalmente, eu acho que o nosso trabalho principal é sairmos, né, da igreja. Então, é um ano que promete muitas ações. Só que aí a gente fica dentro daquele patamar, né? Estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo um momento difícil, concorda? Então, que a gente possa refletir, e aí eu já vou caminhando para um encerramento, dentro da nossa fala e dentro do que meu objetivo de expor para vocês, que a gente possa estarmos nos preparando, né, de alguma forma, para que assim que pudermos, logicamente, vamos encontrar uma outra realidade. Não vai ser mais a realidade de 2 anos atrás, né? Nós estaremos vivendo outras realidades, principalmente no nosso país, realidade de desemprego, realidade de famílias dilaceradas, e com isso, com feridas e com sofrimento. Então, que a gente possa, principalmente, né, estarmos em sintonia com a nossa igreja e pedirmos, né, com fervor a São José, né, que esteja nos capacitando exatamente para que a gente esteja preparado, ou melhor, preparado, para quando pudermos estar, na verdade, no presencial, no corpo a corpo, junto com essas famílias. Tá? Então, eu já encaminhando para o final, Marquinhos, dá sequência ali para mim, por gentileza. Qualquer coisa eu congelo. Bem, gente, e aí, já partindo para o encerramento, né, uma das coisas que eu esqueci, que eu gostaria de colocar, é que nesse fórum, e se vocês tiverem a oportunidade de acessar o portal Vida e Família da CNBB, estava programado, então, até uma jornada mundial para o idoso. Então, são ações que, infelizmente, né, para agora não vai ser possível. Não sei se eles podem fazer online. Então, isso que é importante, né? A gente está sempre conectado com as informações, principalmente dentro desse portal. Esse portal, eu indico, ele vai estar no finalzinho da apresentação e da gravação, vai ter. Então, já partindo para o encerramento, eu gostaria de partilhar com você a nossa casa, a nossa família em vídeo, né? Por favor, mãe.
Então, gente, já me despedindo para essa colocação, que a gente possa estar vivendo, né, principalmente a Amores Letícia, dentro do nosso lar. Quem tiver, né, ler para pôr em prática, e com certeza aqui tem muitas informações para que a gente possa estar construindo não só uma casa, né, mas construindo, na verdade, um verdadeiro lar. Eu espero ter ajudado a, principalmente, motivar a cada um de vocês e a quem for assistir ou estiver assistindo ou puder assistir, a exatamente estar vivenciando esse ano, né, como família, né, como membros de um lar, onde a gente possa acolher, se perdoar e, principalmente, sermos, na verdade, grandes propagadores do amor de Deus. Em nossa casa primeiro, para que depois a gente possa passar isso a outros lares. Então, eu agradeço essa oportunidade, tá? A gente já está estendido. Eu agradeço e, principalmente, tentar essa proposta, para vocês colocar essa proposta de estarmos realmente vivenciando a Amores Letícia de este ano, né? E que este ano, outro ano, e quando isso tudo passar, nós possamos estar realmente, como pastoral familiar, ajudando, né, a outras famílias. Fiquem todos com Deus, e eu gostaria de colocar, lógico, a gente sempre tem uma oração final, e esse ano também é o ano de São José, então a gente tem a oração de São José. Eu gostaria de colocar aqui para todos nós. O São José, que é patrono da Igreja Católica, Apostólica e Romana. Então, rezemos juntos. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Fiquem todos com Deus, e uma boa noite a todos.